Você está otimista ou pessimista no jogo do Cruzeiro contra o Santos? Boa tarde, Joe. Boa tarde, Joe. Boa tarde, todo mundo ligado conosco na Band. Eu tô indiferente. O que é ruim, é péssimo. Porque Eu se não- alguém eu- disser, eu sou indiferente à presença do Everton, eu fico... Eu não espero absolutamente nada do trabalho do Zé Ricardo. Meu Deus. Nada. Eu sou muito grave. Não, assim, é porque a gente faz uma análise. Você é contra a demissão do Pepa? Não era Pô, o exatamente que está acontecendo contra, com não. vocês, cara? Você é contra a vinda do Zé Ricardo, mas era favorável à Ó, mas demissão era do só o Pepa? Zé Ricardo que estava no mercado? Quem você sugeriria? Porque eles tentaram uns 10 e não conseguiram. Mas pagando o salário que o Zé tem também. Qual que é o salário? Trintinha? Não, era mais um pouquinho. É mais um pouco. É, multiplica quase 10 aí. Quê? É. E ainda assim não estava encontrando? Eu Não, iria por 100. Por 100? Ah, por 100 dava pra fazer. Você duvida que eu faria um bom trabalho? Não, de maneira alguma. Ué, pode ser só para arrumar De maneira vestiário, alguma. irmão? De maneira Tem uma alguma. coisa que eu sei fazer, ué, você tá doido. Por que você é contra o Zé Ricardo? Não sou contra o Zé Ricardo. Eu acho que o Cruzeiro precisa de um técnico um pouco mais firme, que fez trabalhos um pouco melhores ao longo da sua carreira. E de 19 para cá, o Zé Ricardo não fez nada além de um trabalho ruim na sua carreira. E fim de papo. E falar contra isso é você olhar os números e ignorá-los completamente. Você acha que o coleguinha do lado tá certo ou o coleguinha do lado tá errado? Ou você fica indiferente à opinião do coleguinha? Boa tarde. Boa tarde para você, boa tarde, Rancorosinho. grande Cabido, os amigos e os telespectadores. Ele trouxe números e não tem maneira de você discutir com esses números, mas eu estou otimista, porque se o Cruzeiro Maneira não elegante conseguir de se mobilizar num jogo que é dentro do campeonato que o Cruzeiro vai jogar, contra Santos, Cuiabá, América, Coritiba, aí realmente não há solução para o Cruzeiro. E outro, além dos 3 pontos, tem muita coisa em jogo hoje para o Cruzeiro. Cruzeiro, em caso de uma vitória diante do Santos, pode significar um alívio na tabela que não vê desde as rodadas 16 e 17, quando conseguiu abrir 8 pontos para o Z4. O Cruzeiro hoje, enfrentando o Santos, ficaria a 8 pontos do Santos. O Vasco, se vencer, chegaria a 20, se vencer o Fluminense. Então, significa algo que há muito tempo não acontece dentro da Toca da Raposa e também para o torcedor do Cruzeiro, que é, pelo menos, um tempo de tranquilidade até a próxima partida contra o Fluminense. O time não deve ter grandes alterações. O Zé Ricardo mesmo disse logo na sua chegada que seria um erro fazer alterações profundas. E hoje, 2 aniversários, né, em termos de Cruzeiro. Um muito triste e um muito feliz para o torcedor. O primeiro, Gilberto está completando hoje exatamente 4 meses desde a última vez que balançou as redes contra o América. E outro aniversário é do maior camisa 10 que eu vi jogar, Alex de Souza. Parabéns, Alex. Esse jogado, hein? Esse jogado. O Alex, você acha que o Alex poderia ser o técnico do Cruzeiro no lugar do Zé Ricardo? Não, hoje não. Por quê? Porque não tem experiência. E qual experiência, por exemplo, você, antes de conhecer, avaliaria o primeiro o Pesolano e depois o Pepa? Não, também Sem acho conhecer. que, também acho que não. Porque é o seguinte, não adianta o cara treinar dois clubes periféricos de Portugal e você achar que o cara é o pica aqui para chegar no Brasil e treinar o Cruzeiro. Por que o Alex não teria condição e o Pepa tinha e o Pesolano teve? Também acho que o Pessolano não era o meu nome ideal, especialmente para seguir na elite do futebol brasileiro. O Pepa, ele havia treinado pelo menos times profissionais quando estava em Portugal. Pesolano também. O Alex, não. O Alex treinou o Avaí no ano passado Avaí e não é foi muito profissional? mal. E foi muito mal. O Avaí não é profissional? O Alex treinou o Avaí no ano passado e foi muito mal. Antes disso, ele tem uma passagem pela base do São Paulo. Ele não chegou a trabalhar em um elenco profissional da pompa e do calibre do Cruzeiro, ou que seja da elite do futebol brasileiro. Pelo contrário, atuou na 2ª divisão do nosso futebol e não foi bem. Então, nesse momento, eu não traria o Alex. Ele pode vir a ser um grande treinador, mas para hoje, ele não tem bagagem suficiente para assumir o Cruzeiro. E eu disse isso, o Valor até contestou o caso O que você falou com o Valor no início do programa que ele te negou? Eu pedi para dar um beijo nele. E o que ele falou? Vou te dar um tapa tão forte que a sua cara vai ficar mais inchada do que já é. Então você tá otimista com o Cruzeiro hoje? Não, porque eu também não traria o Zé pelo amor Ricardo. de Deus, velho. Eu tô com um cabidão nessa aí. Indiferente? Não, indiferente não, eu fico mais pessimista mesmo. Mas todo mundo estava otimista com o Pepa, com 3 vitórias? Eu Só tava otimista em com o 17 Pepinha, jogos? Pepinha. E ainda estava otimista? Então Só para entender. vou te devolver a pergunta. É porque eu tinha Vou te desempenho, devolver né, a Balu? pergunta. Tinha desempenho. Pepa hoje no Cruzeiro, na situação que o Cruzeiro tá, e o Zé Ricardo estreando hoje, você teria mais otimismo com quem? Com fato novo, velho.
Só isso. O Valu gosta da novidade. Com fato novo. Ele não quer Não, eu tô pegando ajudar, um recorte. Você vai esperar mais 17 jogos. Que nós já vimos. Bom trabalho. O Valu quer novidade. Bom trabalho, quer novidade. Bom trabalho não soma ponto na tabela, Thiago. Eu Cara, sinto muito. Tinha desempenho. O futebol... A gente via desempenho no time do Pepa, não via? Contra o Grêmio? Não, contra o Grêmio não, mas e os outros jogos? Peraí, mas ele não enfrentou só o Grêmio. O Grêmio não faz parte, não? Mas ele não enfrentou só o Grêmio. Tá bom. É que ele não enfrenta só o Grêmio. Foi legal? Não, cara, peraí. E aí contra o Corinthians o time jogou bem? Porque eu tô trazendo pra você... Contra o Corinthians o time jogou bem? Jogou bem. Então jogou bem. Contra o Botafogo o time jogou bem? Jogou. Contra o Atlético Paranaense o time jogou bem? Então nós estamos citando os dois lados, cara. Pra mim, a maioria dos jogos sob o comando do Pepa foi bom. A maioria foi boa. No recorte dos últimos 17, não. 9 foram ruins. Discordo de você, Valu. Tá bom, aí é você discordar. pode discordar. Não, claro, tá eu discordo de certo. você. Acho que pessoal, a maioria dos jogos, sobre isso, está tudo a maioria dos jogos foi boa. Foi muito boa mesmo. Com o Pepa, pra mim, o time tinha desempenho. Ele podia não ter resultado. E aí eu acho que o resultado, ele não vinha em função do elenco que ele tem à disposição. O elenco, pra mim, não é bom. E aí a responsabilidade não é dele, é da diretoria. Henrique Dourado fica 90 minutos em campo. E o responsável quem é? Por ele permanecer contra o Cuiabá. Posso ir além? O Henrique Dourado foi contratado pelo Cruzeiro. Quem foi lá buscar? Não foi o Pepa, irmão. Foi a direção de futebol, mas foi um dos nomes que o Pepa chancelou para permanecer. Sabe aquele negócio assim, ó? Então são responsabilidades. Ninguém tá falando de culpa. É que é o seguinte... Responsabilidades, amigo. Chancela, cara, porque na prática ele não manda nada. Ele não manda nada. Gostaria de ouvi-lo. Ou tem Henrique, Luizinho e Bruninho. Você vai no Dourado. Então você acha que foi certa a vinda do... Não acho que foi certo, não. Pelo contrário, foi um absurdo o Henrique Dourado. Eu quero... Calma que você já tá queimando a largada. Tá, não foi eu que... Alexandre Dolabandi vai falar, porque quem fala algo de concreto aqui é ele. Mas antes, também falando de concreto, me dá aqui. Olha isso aqui. Isso aqui é a coisa mais espetacular. Mas espetacular, uma empresa de concreto ué. É claro que é, porque não é qualquer empresa de concretos, não é. É uma empresa que respeita porque tem matéria-prima de ponta, respeita o cliente porque tem pontualidade, respeita o cliente porque divide em 21 vezes, respeita o cliente e atende o cliente da pequena obra, das obras gigantescas. Eu falava hoje pela manhã com Gil Bartolomeu, lá da Tambasa. Eu já contei isso aqui, gente. A Tambasa está expandindo, já é o maior atacadista do Brasil, está expandindo ainda mais. Agora está abrindo banco e outras empresas do segmento também, do mesmo grupo e tal. Aí eu falei, esse concreto aí, Gilzão, Concrelago está fazendo um bom trabalho. Ele falou, bom? Bom não, cara. Ótimo. Isso aqui você pode levar com total confiança para a sua obra. É só chamar o 0800 033 1001, 0800 033 1001. Vamos mandar nosso caminhão zerado, cheiroso, gostoso aí para sua obra. Concreto de qualidade, pontualidade, 21 vezes para você pagar, prazo para pagar. E olha, eu vou te dizer, e a simpatia dos atendentes? Isso também pesa muito e vale muito para nós. Por isso eu sempre digo a você, é concreto, é Concrelagos. 0800 033 1001. E agora, quem fala o que é concreto está aqui, Alexandre Dolabandi. Depois de avaliar, você que é o nosso ombudsman do programa, que disse Leandro Cabidoso, Tiago Fernandes, Valu Rancoroso, eu gostaria de ouvir. Você está otimista, pessimista, indiferente ou muito otimista com o Cruzeiro hoje? Boa tarde, Everton, companheiros do estúdio, pessoal de casa. Eu tô otimista, mas não é por causa do Zé Ricardo, não é por causa da saída do Pepa, mas sim por causa do desempenho do Santos no Campeonato Brasileiro até hoje, né? Um time que também não está jogando absolutamente nada, apresentou ainda menos que o Cruzeiro, então acho que o Cruzeiro tem uma chance boa de poder, né, espantar qualquer possibilidade de flerte com o Z4, né, dar uma moralzinha pro Zé Ricardo aí, que também não acho um nome que inspira muita confiança, mas é o que tem, já tá aí, então agora é ver se o trabalho dele vai vingar, né? Inclusive o jogo de hoje é interessante pro Zé Ricardo, já que o jeito que ele monta as equipes, o Cruzeiro pode tirar proveito disso lá na Vila Belmiro, né? O Santos está com a corda no pescoço, está precisando vencer,
Então, de repente, o Cruzeiro com um time bem armado, com um bom contra-ataque montado, um meio-campo que marque ali de forma bem compacta, pode ser uma boa aí para conseguir a vitória lá na Vila Belmiro, né? Ele, assim como o Valu já falou, não vai mexer muito na equipe, vai tentar recuperar o Gilberto, né? É um cara que, apesar de ter ido muito mal até agora no Cruzeiro, ele é um mal necessário, né? É o que tem para jogar de camisa 9 no momento, para não ter que mudar demais na forma de jogar na equipe, é ele que tem que ir. E o ideal para tentar recuperar o Gilberto é justamente um jogo fora de casa, né? Se o Gilberto jogar no Mineirão cheio, ele não vai ter sossego, a torcida vai ficar em cima, qualquer erro dele vai ser muito cobrado, né? Não vai ter clima ali, então a hora de tentar recuperar ele é agora mesmo, jogar fora de casa, dar uma oportunidade, quem sabe ele desencanta, faz um golzinho, né? Tá fazendo aniversário, igual o Valu falou. E aí o Cruzeiro trazer esses 3 pontos que vão dar um respiro importante, uma tranquilidade para o Zé Ricardo, inclusive, porque a gente sabe que parte da torcida não está nada animada com a chegada dele e tem motivos para isso, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu estava tentando buscar aqui os números do Cruzeiro na Vila contra o Santos, mas não tive tempo enquanto o Dólar falava. Mas o histórico é favorável ao Santos. Mas o Cruzeiro também tem jogado melhor fora de casa no Brasileiro, Mas é isso que eu ia né? dizer, nós temos alguns pontos que precisam analisar. Quando você vê que os números do Cruzeiro contra o Santos na Vila não são bons, mas fora de casa o Cruzeiro tem se apresentado bem. E outra coisa, jogar com o Santos na Vila nunca foi uma tarefa fácil. Mas, dos últimos anos, dos anos mais recentes, talvez seja o melhor momento para se enfrentar o Santos, Cabide. Por causa da instabilidade, porque tem pressão do lado de lá. O Santos é um clube que nunca caiu e agora existe uma pressão muito grande. O time na tabela está muito mal, muito mal. E assim, há instabilidade na parte política do clube, na parte diretiva do clube. E também, cara, isso vai pra dentro de campo, a pressão. Se o Cruzeiro amarra o jogo aí no primeiro tempo, segundo tempo é só uma pressão louca. E os caras... Sabe por que eu imaginei de jogar com um time mais rápido? E talvez, se o Bruno Rodrigues estiver... Eu não sei se ele está, eu acho que até que o Balu pode me ajudar e tal. Se tiver 100%, botar um time mais rápido, o Santos vem pra cima, cara. O Santos vai dar espaço. Não sei, tomara que eu esteja errado, que o Zé Ricardo esteja certo, que o Gilberto marque e o Cruzeiro ganhe. Mas hoje eu acho que era dia pressão, tem que ganhar, os caras vêm pra cima, vão dar espaço. E aí, Diogo? Mas aí a pergunta que se faz é, quando que o Bruno Rodrigues ele conseguiu produzir fora da posição dele? Cara, mas... Não produz, Everton. Mas mesmo na posição dele, cada jogador jogando a sua posição, ninguém tá... Quem tem hoje é o Gilberto, Henrique Dourado fora, Rafael Elias, o Papagaio fora também. Quem tem é o Gilberto. Aí a gente tira o Bruno Rodrigues numa posição que ele se sente mais confortável, coloca ele como falso 9. É falso mesmo, porque ele não vira atacante, ele não vira meia, ele não consegue atacar, ele ocupa o espaço do armador. É uma confusão quando o Bruno Rodrigues está fora da posição dele, que, meu Deus. Mas com relação ao jogo de hoje, diante do Santos, é importante ressaltar também que o Santos está com um novo trabalho. Diego Aguirre. Aliás, tem muita gente em Belo Horizonte que tem saudade do Diego Aguirre. Quem, né? por exemplo? Você quer citar nomes? Não vou citar nomes, mas muita gente tem. Muita gente tem. Opa, peraí que... Tocou? Tocou. Mas é o Diego Aguirre? Não é, né? Léo Gomide. Ah, Estou vendo vocês. Foi só cabido citar o nome do maior de todos os tempos que eu me levantei aqui da cadeira. Diego Aguirre, és um monstro. técnico muito bom. Eu gosto. Mas péssimos trabalhos, principalmente agora nessa última passagem dele pelo México. Mas o Santos ele está tão desesperado que teve que soltar um pouco de dinheiro, né? Fez algumas contratações agora e vamos ver como é que esse time vai se comportar hoje. E você tem razão, viu? Quando você fala que o time do Santos vai ter que ir para cima, vai ter que ir para cima e vai dar espaço para o Cruzeiro. Agora a gente tem que lembrar o seguinte, vamos ver hoje o time do Zé Ricardo, não vamos ver o time do Pepa. E quando a gente vai analisar, quando a gente vai analisar, por exemplo, essa questão da tabela como visitante do Cruzeiro, é uma característica do time do Pepa. Mas isso é bom ou ruim? Porque o Valu está aqui dizendo que apostaria no fato novo. Ver o time que não era do Pepa, que não era desorganizado, mas que não estava ganhando. Aí você fala, não, vamos ver o time do Zé Ricardo.
Eu não acho que é momento para você chegar e fazer tantas mudanças, tentar enfiar coisa nova na cabeça de jogador. Ou seja, logo é tendência de que a gente veja mais o time do Pepa. Não, o coleguinha do lado deve estar se equivocando aqui. Não, pelo menos você pode colocar. O que vai definir, na verdade, são os comportamentos, né? Na verdade, que o Zé Ricardo vai orientar para que a equipe tem. Eu não acredito, por exemplo, que a gente vai ver um Cruzeiro, por exemplo, tentando abafar a saída do Santos. Coisas que aconteciam quando o Pepa conseguia aplicar com esse mesmo elenco, por orientações diferentes do Zé Ricardo. Agora, a gente falando a respeito do Santos, né? O momento pior no campeonato, na minha opinião, apesar da tabela dizer o contrário, é do Cruzeiro. O Cruzeiro, com a vitória do Internacional ontem, se tornou a equipe há mais tempo sem vencer no campeonato. 8 jogos, já se completou 2 meses que o Cruzeiro venceu o Vasco da Gama, 8 de julho. Então, assim, é um momento muito delicado e seria fundamental para um pequeno período de tranquilidade, até para o trabalho do Zé Ricardo. Você consegue vencer o Santos, vai enfrentar o Fluminense no Maracanã, que a gente sabe da dificuldade, seria um outro clima, mas é claro, o Santos está brigando e lá no Santos tem camisa 9 que faz gol, né? Você está sentindo um rancor? Não para. Um comentário é uma cutucada. Um comentário Não, eu falei, gente, o Marcos Leonardo faz gol. Sim, mas eu tô de acordo. Sim, mas contra o Atlético, o Marcos Leonardo perdeu as chances do Santos todas. Inclusive, com muito potencial. Se tem alguém que ajudou demais o Atlético naquele jogo, foi o Marcos Leonardo. Mas é um grande jogador, né? O coleguinha que não aceita um beijo seu, disse aqui do Marcos Leonardo. Né? Cara, eu ia só que esse grande artilheiro, o grande artilheiro não é possível, eu não vou conseguir falar. Só que o grande artilheiro citado pelo colega é o atacante de um time que está abaixo do Cruzeiro, 5 pontos abaixo do Cruzeiro na tabela. E aí? Ele tem mais gol que o Cruzeiro. Super artilheiro. Ele tem mais gol que o Cruzeiro no mas não adianta, então não adianta você ter o artilheiro da competição e cair, irmão. Mas o que você prefere? Então me responde. Que agora eu vou te prensar a chapa dos meus argumentos no céu. O que você prefere? O Gilberto artilheiro do Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro na B? Ou o Gilberto marcando nenhum gol, o Cruzeiro na A? Então pronto. Então me dá razão, fala assim, estou com você e com quem você me indicar. É que o fato do Marcos Leonardo ser o artilheiro não faz com que o Santos seja um time melhor que o Cruzeiro, né, HG? E de fato, o Santos é um time inferior ao Cruzeiro. Por mais que exista hoje um tempo maior do Cruzeiro sem vencer do que do Santos, o Santos é um time bem abaixo desse do Cruzeiro e do ponto de vista de desempenho. Porque a gente vai ver nos jogos do Santos, eu não consigo ver absolutamente nada que me agrade, à exceção de uma ou outra peça. E até os caras que estão lá e já foram em algum momento bastante elogiados, caso do Soteldo, caso do Lucas Lima, eles não estão jogando bola. Então, honestamente, para mim, o Cruzeiro encontrou o Santos num momento muito importante para ele. Um momento muito oportuno. Porque hoje dá para vencer. E aí depois pensa num empate contra o Fluminense ou até numa vitória, jogando um pouquinho mais fechado. Mas o jogo de hoje é pro Cruzeiro vencer e recuperar a confiança. Só te falar que o Santos olha pro Cruzeiro com esse mesmo olhar que você disse do Santos. Eu vi um torcedor do Santos falando lá, só que a tabela mostra para esse torcedor do Santos que ele tá equivocado, na minha opinião. Esse Santos não consegue ganhar de ninguém e o Cruzeiro, fora de casa, é um time que consegue a maioria das vitórias. E o Cruzeiro tá 2 meses sem ganhar de ninguém. Dois meses. Mas do Santos tem, não vou falar obrigação não, mas tem condição grande de vencer. É claro. Muito grande. Tem que competir, porque o campeonato dele contra o Santos. Não, não é contra o Santos. É claro que é. É contra o Flamengo, contra o Palmeiras? Não, na verdade, todos estão no mesmo campeonato. Não, na verdade, a realidade é porque é o meu recorte. Mas o recorte, para mim, do Cruzeiro é meio de tabela. A sua realidade é da Libertadores. A minha realidade é meio de tabela. Lembrar. É que a Libertadores hoje, o 8º lugar vai, Valu. Tá bom. O 8º lugar vai na Libertadores. O campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, eles ficam normalmente dos brasileiros. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês responderem daqui a pouco. Mas eu quero confusão. Porque se for para todo mundo ficar, um fala, o outro fica caladinho olhando. Então. Respondendo ao coleguinha do lado, porra, é fumaça nisso aqui. Vocês acham que a direção do Cruzeiro, quando disse que o Cruzeiro brigaria contra o rebaixamento na temporada, foi uma estratégia para não vender soberba? Muleta. Ou era... É isso aí. Era uma estratégia ou era fato? Eles enxergaram que o Cruzeiro não teria condição de brigar acima disso e meteram a real. Respondam daqui a pouco, porque agora, Valu, eu quero colorir a sua vida.
Por favor. Eu quero dar mais cores à sua vida, Valu. Azul e branco. É que não deixa de ser.